versículos 33 a 48. Capítulo 5, dos versos 33 a 48. Enquanto vocês posicionam a Bíblia, vamos fazer uma breve oração para estar dando início. Senhor, meu Deus e meu Pai, te rendemos graças pelo privilégio, Senhor, e a oportunidade que nos concede, Pai, mais uma semana de estarmos juntos, louvando e bendizendo o Teu nome. Te agradeço, Senhor, pela vida do professor Emerson, que teve cobrindo, Pai, essa lacuna que eu deixei, esse tempo de necessidade. Mas que aprove a Ti, Senhor, a melhor escolha, e assim estamos de volta para honrar e glorificar o Teu nome. Abençoa cada um dos alunos, Pai, que se dispôs a chegar, aqueles que acompanham pela mídia, e assim dá, Pai, o discernimento necessário para que cada um possa compreender e fazer uso da Tua palavra. Te pedimos assim, Pai, agradecidos, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 33. Se você está chegando aqui a primeira vez, depois que a gente fez essa divisão de classe, e você está me ouvindo falar, mas não está ouvindo o sistema de som, é por causa das classes que estão divididas. A gente está usando o mesmo espaço para adultos e jovens. Então, a gente usa o microfone por conta da transmissão. Na transmissão, quem está ouvindo em casa me ouve. Se você quiser participar, levanta a mão. A gente tem um microfone adicional e o microfone é levado até você, para que você possa falar e ser registrado na mídia a sua voz. Vamos ler a partir do versículo 33. Diz assim: Também ouvistes o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo: de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade santa do grande rei. Nem jureis pela cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passa, vem do maligno. Ouvistes também que foi dito: olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo: não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir a face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Ouviste também que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque Ele fez nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sedes vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Na minha Bíblia, tem 3 epígrafes. Epígrafe não é texto bíblico, é o título que o autor dá a partes do texto. Na minha tem 2 juramentos, da vingança e do amor ao próximo. Elaboramos um pequeno texto para dar base e apoio ao estudo de hoje, e eu coloquei outros nomes. No texto que eu fiz, eu coloquei palavra de honra, nossa negação e amor incondicional. O que é que isso muda? Nada. São títulos apenas para partes do texto. Quando fala aqui da Bíblia sobre os juramentos, e eu coloquei palavra de honra, porque disse Jesus que a nossa palavra seja sim ou não. Qual o significado disso? Sobre a palavra de honra, quando sim e quando não. Hoje pela manhã na classe, a gente conversava um pouco sobre isso e falei um pouco dos costumes dos nossos pais. Meu pai, ainda não sendo cristão, tinha por costume não voltar atrás da sua palavra. Então, muitas das vezes,
Ele saía de casa domingo pela manhã e voltava com a novidade de ter comprado ou vendido alguma coisa. E a gente dizia: pai, não foi vantagem o senhor vender isso? O senhor bebendo junto com os amigos e vendeu. Dizia: mas esse negócio, pai, não tem futuro não. E ele dizia: eu dei a minha palavra e eu vou honrar. A palavra de um homem vale mais do que um papel assinado. E era assim. O costume de algumas pessoas era assim. Palavra vale mais do que papel assinado. Então se comprometiam e cumpriam aquilo que estava falado. Na época de Jesus, não diferente do nosso tempo, as pessoas têm falado muitas vezes ao vento e não têm cumprido aquilo que têm falado. Na minha casa, quando os meus meninos eram pequenos, muitas vezes a minha esposa discutia comigo sobre isso. Não prometa aquilo que você não pode cumprir. Como assim? Às vezes, demandando a semana, a gente dizia assim: olha, domingo que vem agora a gente vai à praia. E os meninos ficavam ansiosos por conta disso. Hoje é quarta-feira, quantos dias falta? Hoje é quinta, quantos dias falta? Mas aí, porventura, chegava o domingo e estava chovendo. E a gente não ia à praia. Ou acontecia um imprevisto e a gente não ia à praia. Então, a minha palavra era quebrada e não acontecia. E isso frustrava os meninos, que se prepararam mentalmente, ansiaram por uma situação e não acontecia. Então, o que Jesus está dizendo aqui não é sobre a proibição de jurar, mas que o cristão deve ter em pauta a verdade como palavra. Que quando disser sim, seja sim, sem precisar de apoio, de cálcio, de juramentos, de situação de dizer assim: olha, eu juro que eu vou fazer. Não precisa. Se você está dizendo, a sua palavra tem que ser suficiente. Não é necessário jurar. Por quê? Porque senão Jesus estaria ensinando algo contrário ao que a própria Bíblia diz. A Bíblia tem no Velho Testamento juramentos contínuos, feitos em nome de Deus e feitos pelo próprio Deus. Juramentos que a Bíblia ensina que eram feitos e de modo certo deveriam ser cumpridos. Então a gente vai observar textos como, por exemplo, Deuteronômio 10, 20, que diz assim: ao Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás, e a Ele te chegarás, e pelo seu nome jurarás. Com o passar dos anos, os doutores da lei acharam por bem não fazer juramentos que contivessem o nome de Deus. Então começaram a omitir em suas promessas o nome de Deus, e faziam juramentos pelo céu, e faziam juramentos pela terra, e faziam juramentos por si mesmo. Olha, eu juro que eu vou fazer isso, senão eu cego. Ou isso acontece, ou eu cego. Eu nem posso dizer muito isso, que o óculos já está forte. Então assim, eram juramentos que o povo fazia de modo costumeiro e não cumpria. Por quê? Porque não colocaram o nome de Deus. E uma vez que omitiam do seu juramento, da sua promessa, o nome de Deus, não se sentiam na obrigação de honrar. O que Jesus está dizendo é: porventura o céu é fora de onde Deus existe? A terra, o templo, a sua vida. Você pode tornar um cabelo branco em preto, embora hoje digam que sim, por conta dos cosméticos. São tintas superficiais, a raiz, a essência, a verdade do cabelo é a cor que Deus fez. E o que Deus está dizendo, através das palavras de Jesus, é que isso era um meio pelo qual o grupo de doutores da lei tinha para sustentar a vantagem própria. Então, uma vez que eles eram desobrigados a cumprir, eles estavam propagando o engano, a mentira, o engodo, a falsa promessa. Parece que os políticos do Brasil aprenderam bem como isso funciona. Então o que Jesus está dizendo é que não é proibido jurar, mas que não é necessário. Que se a sua palavra como cristão for sim, cumpra. E quando não, também. O que Jesus está dizendo é que muitas vezes o sistema de interpretação
estava trazendo equívocos naquilo que a Escritura dizia. Porque você observe o Salmo 89, versos 3 e 4. Diz assim: fiz uma aliança com o meu escolhido e jurei ao meu servo Davi, dizendo: a tua semente estabelecerei para sempre, e edificarei o teu trono de geração em geração. De que chamaram Jesus quando andava na terra? Clamando por socorro, chamaram Jesus de quê? Filho de Davi. Deus prometeu, Deus jurou, mas cumpriu. Então o problema não está no juramento, está no cumprimento, está no executar daquilo que se fala. Somos convidados, como povo de Deus, a diversas vezes em nossa caminhada, fazer juramentos públicos. Trazemos crianças para apresentar diante do altar. E qual é a promessa que nós fazemos? Diante do altar, nós nos comprometemos a criar, a ensinar e a educar aquelas crianças pautadas no caminho do Senhor. Estamos cumprindo isso? Estamos trazendo nossas crianças à escola dominical? Estamos trazendo nossas crianças ao culto? Estamos vigiando e observando o costume das nossas crianças com amigos, com a televisão, com a mídia? Precisamos ter integridade naquilo que nós nos comprometemos. Se nos comprometemos a ensinar e a educar essas crianças no caminho do Senhor, precisamos cumprir. Nos comprometemos com o Senhor quando em nossa confissão de fé paramos de resistir o curso do mundo e optamos em nos render à graça imerecida que o amor derramou sobre nós naquela cruz. Mas quantas vezes encontramos pessoas no mundo que são chamadas de desviadas ou de ex-pertencentes ao cristianismo? Será que Deus foi quem falhou? Será que em nossas quebras de aliança, nossas quebras de promessa, será que é Deus o culpado? Porque é praticamente comum a gente estar em algum grupo, em algum lugar, e a gente encontrar alguém que diga que já foi evangélico, que já professou a fé, mas que hoje não caminha mais. Quando somos encaminhados ao batismo, fazemos uma confissão de fé pública. Renovamos os nossos votos com o Senhor, diante de testemunhas. Quando nos formamos em qualquer curso, até cursos primários, cursos de ensino médio, cursos do ensino fundamental, cursos superiores, nas formaturas nós prometemos usar o conhecimento adquirido em favor da humanidade. Quantas pessoas têm abandonado ou corrompido suas funções e profissões? No casamento, nós prometemos fidelidade, amor, interação um com o outro até a morte. Mas e por que tantos divórcios? Adultérios, traições. Nós precisamos entender que não temos a capacidade em nós mesmos para cumprir os desígnios que Deus estabeleceu para nós. Mas como Jesus disse em João capítulo 15, versículo 5, sem Ele, nós não podemos fazer nada. Mas Ele é aquele que nos capacita, porque Ele nos chama para andar na verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele nos deu o Espírito da verdade, como disse em João capítulo 16. Ele nos santifica pela verdade. A tua palavra é a verdade, João 17, 17. E se nós estamos em Cristo, nós temos um compromisso com a verdade. Sim, quando sim. Não, quando não. Porque é interessante a gente pensar em algo. O broto do Evangelho, o surgimento do Evangelho, lá no Gênesis, Deus falando a Adão: colocarei inimizade entre tu e a serpente. Será que Deus está colocando essa inimizade entre eu e o autor da mentira de modo falho? Podemos nós culpar Deus por nossas falhas?
Se Deus de fato é aquele que diz na palavra que colocará inimizade entre a mentira e a verdade, nós precisamos buscar dele esse sentimento palpável de andar na verdade. A segunda situação da lição de hoje, ou o segundo tópico, é chamado de vingança, ou, como eu coloquei, nossa negação. Por que nossa negação? Porque se a gente pensar direitinho, o princípio de qualquer situação se dá quando reconhecemos e aceitamos a nossa debilidade. Enquanto estivermos negando a nossa necessidade, o tratamento em nós não começa. Adão, onde tu estavas? A culpa foi de Eva. Indiretamente, Adão está dizendo, a culpa é tua, Deus, que me deu Eva. Deus se reporta a Eva, Eva, onde tu estavas? A culpa é da serpente. Quantas vezes nós estamos agindo inconscientemente do mesmo modo? O texto, que refere-se à vingança, diz que não se deve pagar mal com mal. Mas a Bíblia traz textos também que mostram a retribuição de modo igual, olho por olho e dente por dente. Por 3 vezes, pelo menos, principais, o Pentateuco, a Torá, cita essas passagens. Por 3 vezes, pelo menos. Deuteronômio 19, de 14 ao 21. Levítico 24, de 10 ao 23. E Êxodo 21, do 18 ao 24. Mas como funcionam estes textos? São textos de legitimidade, aonde uma pessoa incumbida daquele grupo era responsável para julgar. Porque porventura eu recebi a terra por herança e estou aplanando a terra, e rola uma pedra do monte e fere ou mata alguém. Então eu matei alguém involuntariamente. A gente hoje chama isso de crime doloso. Um crime sem intenção de ser cometido. Culposo, né, Márcio? Obrigado pela correção. O senhor é mais dado às leis do que eu. Então, um crime culposo. A família da pessoa prejudicada poderia querer vingança. E era dado àquela pessoa que cometeu o ato a possibilidade de sair para um local chamado cidade de refúgio, ou local de refúgio, onde ficaria até que fosse aplacada a ira daquela família. O juiz, ou a pessoa encarregada de julgar o caso, estaria examinando os fatos e dando a sentença. E muitas vezes teria que ser pago com a mesma moeda. Então, feriu alguém, vai ser ferido. Então aí entra olho por olho, dente por dente, ferida por ferida, quebradura por quebradura, uma situação substituindo a outra. Mas com o passar dos anos, criou um meio de vingança própria. Então alguém me feria e eu me achava no direito, baseado na lei, de tomar as dores contra aquele grupo familiar. E começou a incitar situações diversas. Então, com o passar dos anos, um povo se dividiu em 2. Reino Sul, Reino Norte. E na prática, os próprios judeus tinham esse costume de amar o seu próximo, judeu, e odiar o seu inimigo, até israelita, por se tratar de um povo que não era judeu mais. Então, os samaritanos e os judeus, é comum a gente ver nas passagens do Novo Testamento, conflito e intriga entre povos que descendiam de Abraão. Então, uma vez que eu devia amar o meu próximo igual,
e odiar o outro povo, o que eu estava fazendo diferente de tantos grupos que existem hoje, como muçulmanos e tantos outros? Jesus está dizendo não. Você quando for ferido, você quando for machucado, ofereça o outro lado. Ou seja, não pague o mal com o mal. A Bíblia vai dizer em um texto muito singelo: minha é a vingança. O Senhor toma conta de você. Você é propriedade exclusiva de Deus. E o que Deus quer de você não é que você seja passado ao ponto de ser chamado de bobo. Apanhou no rosto e vai virar outra face. Não é isso a ideia do texto. A ideia do texto é não retribua segundo a mesma proporção de agressão. Se você achou ruim, como é que vai fazer a mesma coisa? Minha mãe tinha um ditado muito simples que ela dizia assim: muitas vezes nós perdemos o nosso direito. Estamos certos, temos a razão, mas por precipitação damos o direito ao outro. Um erro não é justificativa para outro erro. Uma falta de acerto conosco não significa que temos que agir também sem razão em retribuição. Jesus está dizendo: olha, se o perverso, se o maligno, se alguém com índole má te ferir a face, oferece a outra. Mostra a ele que você é diferente. Dá a ele a oportunidade de pensar que você não reagiu, e talvez assim ele não te agrida mais. Ele continua o texto dizendo: se você está numa demanda e a demanda te julga culpado por uma falta e você não tem como cumprir, a lei dizia que você poderia chegar à pessoa e tomar a roupa, e tomar um filho, e tomar algum tipo de bem que ele achasse necessário para cumprir o pagamento daquela dívida. Então, se alguém vem e te pede a túnica, oferece também a capa. Qual o significado disso? É um reconhecimento público de que você está em falta e que se arrepende pelo ato, a ponto de oferecer um benefício maior. Eu sou julgado e culpado por dever e não poder honrar. E a pessoa vem me cobrar. Eu digo: eu reconheço, irmão. Eu reconheço que devo, mas eu não tenho condições. Posso fazer algo em troca? Posso te compensar de alguma maneira? É não dar a mesma situação em retribuição. Ah, eu estou devendo, mas eu não posso pagar, e você se vire. Não. Jesus está dizendo: vocês são meus, mostrem ao mundo a diferença. Pode falar, pastor. Wilson, o microfone. Eu entendi o paralelo que você fez e achei uma aplicação muito boa, porque desde o princípio Deus não mudou. Ele sempre trata as circunstâncias conforme é e não pela aparência. Então ele dizia que quando houvesse alguma coisa que acontecesse a culpa, que é não querer fazer, mas que acontecesse por negligência, imperícia ou imprudência, porque a pessoa deixou o seu boi solto, não prendeu, aí foi e matou alguém, que fosse procurado reparar o dano. Agora não ia ter a morte. Mas quando houvesse a intenção de alguém chegar a matar olho por olho, dente por dente, ou seja, tinha que ser repreendido para que essas coisas não crescessem. Hoje em dia, nós sabemos que o Evangelho foi esclarecido pelo nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele queria realmente que a gente fizesse a diferença no mundo. Mas hoje vamos dizer que a graça, ela é mais benevolente em alguns aspectos e mais rigorosa em outros. Quando diz assim: aquele que dizer raca ao seu irmão, aqueles que chamar de louco, que se irá, conforme a gente aprendeu a semana passada, já é réu no fogo eterno. Está esclarecendo qual é a circunstância. Cuidado que a raiva pode levar à perdição. Agora, quando você age com rigorosidade a respeito de um pecado, algo que publicamente fere a sociedade,
tem que ser repreendido mesmo, e tem as autoridades, e diz mesmo assim que a gente deve ser respeitador pelas autoridades. E, segundo a legislação do Brasil, se o cara matou, ele tem que pagar, ele tem que ser preso, ele tem que ir para a cadeia. Em alguns outros países tem até a pena de morte. Isso estou colocando aqui só o que... E vamos dizer que tem uma certa aprovação, que se tome a medida para repreender aquilo que não aconteça mais. Eu gostei, como eu disse, do paralelo que você fez, Sérgio, porque o princípio de Deus é que a gente esteja olhando para Ele, que Ele tem a orientação perfeita, e a gente seguindo a Ele, a gente não erra. Agora que a gente tem que tomar as providências e repreender o pecado, o mal, sem dúvidas. Agora nós somos agente de Deus e sabemos que muitas coisas acontecem porque a pessoa se deixa levar, sem querer, se mete em algumas coisas, né? Tem um ditado popular que diz: quem se junta com porco, farelo come. Eu já livrei muitas pessoas assim, que estavam envolvidas na hora com alguém, mas não era a pessoa que estava criando um dano. Então, naquele momento, a gente tem que separar as coisas e tem que ver a culpa de cada um. Mas o que acontece, acontece. E cada um deve ter a responsabilidade diante da sociedade. Foi muito bom que você colocou, porque demonstra o princípio do nosso Deus. Obrigado. A pontuação, Márcio, é interessante e precisamos entender que, embora nós vivamos em uma sociedade com legislação, com justiça e com ordem, existem impropérios. Existem, muitas vezes, à vista dos outros, a cegueira da justiça. E a justiça, muitas vezes, não é cumprida. O princípio que Cristo quer estabelecer aqui é que nós não podemos tratar o próximo, a outra pessoa, pela nossa razão no direito. Nós devemos abrir mão, muitas vezes, do nosso direito, para mostrar a essência do cristianismo, do próprio Cristo, em favor da humanidade. Porque se a gente for pautar no direito, a gente pode entender a seguinte situação. Romanos, capítulo 3, versículo 23. Todos, sem exceção, pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 6, versículo 23 diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito da vida, Jesus Cristo, veio a esse mundo. E qual o sentido disso? Filipenses 2, a partir do versículo 5, diz: olha, tenhamos nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Qual? Que não tomou para si a exclusividade de ser Deus, porque Ele podia condenar o mundo ao pecado que cometemos. Mas não julgou, essencial, estar na terra como Deus, e abriu mão disso, sendo feito semelhança de homem. E como homem, servo, levado à morte de cruz, simplesmente por amor ao inimigo. Qual inimigo? Eu e você. Éramos inimigos de Deus. A Bíblia diz, 2 Coríntios capítulo 5, Paulo escreve e diz assim, olha, Ele, sem pecado, se fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então, o que Jesus fez é suficiente para nos mostrar que nós precisamos amar, não mostrando ao outro o nosso direito, mas abrindo mão, como Ele abriu, do direito dele, para que o outro possa ter a oportunidade de ser salvo, porque a nós foi confiado o ministério da reconciliação. Ele nos reconciliou com Deus, para que a nós fosse entregue o ministério da reconciliação. Então, quando ele diz assim, olha, dá outra face, olha, dá mais a capa, não dá só a túnica, olha, não negue se alguém te pede, faz isso. Por quê? Porque desse modo as pessoas vão ver que você, nesse mundo caído, está fazendo a diferença. As pessoas podem perceber que a tua razão, o que te move, não é a força comum do mundo. É fácil, irmãos? Não é. Mas não é impossível. Porque a Bíblia diz, e a gente já disse hoje, sem nada podemos fazer, mas com Ele, nós vamos alcançar parâmetros inconcebíveis à mente humana. Eu, de manhã, escutava o testemunho de Dea e Tenilton a respeito do evangelismo, sexta-feira. Aqui na UR6, bem próximo da gente, ali atrás da caixa d'água, onde os meninos estavam se drogando.
onde a comunidade praticamente virou as costas como lugar de perdição, onde eu cresci, gente, brincando naquelas vielas ali, subindo e descendo aquelas ladeiras. Ali uma pessoa se rendeu, porque em seu coração achou de fazer um voto a Deus, um juramento. Deus me dá a resposta do que é que o Senhor quer na minha vida, e à noite a Diana passa com o povo lá, dizendo que Jesus é bom, dizendo que Jesus ainda tem o controle de todas as coisas. E em meio àquela perdição, houve salvação. Jesus disse: olha, ame, ore. Por quê? Porque colocando isso em nosso coração, o evangelismo sexta-feira vai ser aonde? Vai ser em tal lugar. Você conhece alguém de lá? Não, mas começa a orar. Senhor, abre as portas daquele lugar, abre o coração do povo, quebra situações e tal e tal. Quando você chegar na sexta-feira lá, o lugar já está pronto para que você entre, para que a palavra seja disseminada. E se não há conversão no dia, não se preocupe não, porque o teu serviço é semear. Crescimento, quem dá é Deus. Você semeou, foi o suficiente. Você leva a semente. O semeador saiu a semear. Vai encontrar muitas vezes terra dura, terra pedregosa, mas muitas vezes você vai achar terra boa. Jesus está dizendo a eles, aqui ó, não pague o mal com o mal. Não retribua de igual modo, porque ele abriu mão do direito dele, para que eu e você pudéssemos abrir mão de tão pouco nessa terra, em favor do nosso semelhante. Lembra do Evangelho de João? Eu vim para os meus, mas os meus me rejeitaram. Então abriu um espaço gigante para que nós, inimigos de Deus, pudéssemos entrar. Estamos aqui hoje porque Ele nos amou. Éramos inimigos, e Ele nos amou. Então Ele está dizendo, se o perverso quiser algo contra você, não paga do mesmo jeito não. Faz diferença, porque você foi chamado para ser a diferença. A terceira parte da lição é o amor ao próximo. Eu coloquei amor incondicional. Ele traz no versículo 44 uma situação contrária daquilo que é dito no 43. No 43 ele diz assim, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Mesmo em tempo de guerras, mesmo em tempo de ocupação, de tomar as terras, quando a Bíblia dizia, vai, mate todos, inclusive grávidas. Mate as grávidas também. Para quê? Para que não levante uma nação depois, forte, contra você, e que essas guerras fiquem sem fim. Então eles pecaram, foi dado chance, mas chegou o limite. Então chegou o juízo. Vocês vão exercer juízo, vão e matem, e tome tudo que é seu. Mas, ao longo da Bíblia, a gente vê diversas histórias que, muitas vezes, o povo de Israel não cumpria ao pé da letra, e ficava remanescente, e ficava povo daquela terra. Mas não há ordem para odiar o povo. Não há nenhum tipo de menção que devesse odiar o estrangeiro. Se você olhar no próprio Decálogo, em Êxodo capítulo 20, do versículo 8 ao 11, quando fala do mandamento do sábado, ele vai dizer assim, ó, ao estrangeiro que está dentro da tua porta, não oprime, não faz trabalhar, não sacrifica ele. Ao jumento, ao animal, poupa ele. Então, Deus ele se estende não só àquele povo, mas transcende aquele cercado. Ele alcança os outros. Essa questão aqui de amar o teu e odiar o outro foi um costume criado ao longo dos anos por tantas situações de guerra, de conflito entre o próprio povo de Deus, entre Israel e Judá. Deveríamos amar só os crentes e odiar os que estão perdidos? Jesus está dizendo não. Vocês não devem fazer isso. Porque se vocês observarem, eu até precipitei o texto de Filipenses. Ele nos amou quando éramos inimigos dele. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Parece algo condicional. Você tem que amar, você tem que orar, você tem que cuidar do inimigo para que você se torne filho. A nova versão transformadora, ela traz uma ideia diferente. Para que vocês se portem como filhos. Nós não somos condicionados a algo para que Ele nos ame. Ele já nos amou, já foi entregue na cruz, já ressuscitou. Nós não precisamos fazer algo como se o mérito fosse nosso.
Nós precisamos apenas entender e botar em prática aquilo que Ele mesmo já fez. E Ele mesmo quer de nós. Nós entendemos aquilo de que se nós só amarmos ou só saudarmos o povo que é igual a nós, o que nós estaremos fazendo nesse mundo? A palavra de Deus diz que a Ele, a Jesus Cristo, foi dada a oportunidade de nos reconciliar com Deus e tornou nós, o povo dele, tendo a incumbência para nós de reconciliar o mundo com Ele. Irmãos, é difícil, é muito difícil, mas eu digo a você, é possível. Esses dias, a gente estudando o Sermão da Montanha, a semana passada e essa, a gente viu 6 citações que Deus fez através de Jesus Cristo, dizendo assim, olha, foi dito assim, porém eu vos digo. Foi dito assim, porém eu vos digo. A gente tem um exemplo fora desse texto, em João capítulo 8, quando uma mulher pega em flagrante, em um ato de adultério, e é colocada diante de Jesus. Senhor, a lei mandou que a tal crime fosse punido de morte. Nós deveríamos apedrejar. Tu, porém, o que dizes? Ou seja, tu disseste tanto lá no monte. Foi dito isso, eu, porém, digo isso. Tu disse isso, porém, digo isso. O que é que tu diz diante de uma situação dessa que a gente pegou em adultério? A lei manda, é clara, mate. E Jesus não disse não mate. E Jesus não disse não julgue. Jesus olhou para aqueles homens, talvez com misericórdia, e disse assim, quem de vocês está limpo de coração, de alma, de mão, sem pecado, a ponto de exercer? Ele estava capacitado, ele não tinha pecado, ele podia jogar a primeira pedra. Ele podia ter feito isso. Ele não disse que a lei estava errada, ele não disse que eles estavam errados, ele não disse nada disso. Ele só disse o seguinte, quem de vocês estiver pronto, limpo, sem pecado, lance a primeira pedra. Qual de nós pode dizer diante de uma situação como essa, eu, porém, vos digo, que consegue dar outra face? Qual de nós, de coração limpo, abre as portas da sua casa para o inimigo e diz, entre, sirva-se, tome conta? Qual de nós abre mão do nosso direito? Qual de nós está pronto já para cumprir a cabo todas essas explicações que Cristo dá? Talvez como aqueles homens em João capítulo 8, a gente fosse saindo de um por um. Porque não somos capazes em nós mesmos. E não seremos nunca, nem sequer capazes de dizer sim quando sim e não quando não. Porque muitas vezes temos falhado. Pensa, você diz assim, olha, eu pego no meu serviço de 8 horas da manhã, um exemplo. E você tem que sair de casa de 6 horas por conta dos engarrafamentos. Mas aí acontece de no dia de você sair de casa, ter um protesto, como a gente tem visto muitas vezes, o povo tocando fogo na rua e não passa nada. Então você está no meio do caminho para chegar de 8 e você chega de 10. Você faltou com a sua palavra. Ou seja, está na sua mão controlar o trânsito? Não está. Não está na sua mão, fugiu do seu controle. Tem coisas que acontecem que não cabe a nós o sim e o não. Mas precisamos pedir a cada dia mais a graça, o favor de Deus, a presença constante do Espírito Santo, para nos fortalecer e assim podermos cumprir o que a palavra pede. Porque 2 citações que o texto de Mateus 5 fala, que são muito fortes. A primeira, no capítulo 5, no início, antes desses textos usados semana passada e essa, o Senhor Jesus diz assim, se a vossa justiça, a vossa justiça não exceder, passar da justiça dos fariseus, de modo nenhum entraremos no reino dos céus. Não é ser justo igual a eles, é conseguir ultrapassar. Será que conseguimos isso em nós mesmos? E ele finaliza o texto do capítulo 5 dizendo, portanto, vós sede perfeitos, como é perfeito
o vosso Pai. Aí complicou. Ele cobra da gente a perfeição igual a de Cristo? Do próprio Deus? Desanimem não, Jesus deixou escrito nos evangelhos que se crêssemos no seu nome, faríamos coisas maiores do que ele. Vocês não estão sós. A vocês foi dado o Espírito Santo, o Espírito da verdade, e com ele nós vamos transpor barreiras. Pastor Márcio quer falar. Jesus se despiu de toda a sua glória para nos dar o exemplo, né? Ele tinha todo o poder no céu e na terra, ele poderia fazer o que quisesse. Aí ele foi um pouco além daquilo que... Um pouco além. Todo cristão é convidado a ir um pouco além. É aquilo que foi dito: se teu inimigo quiser correr contigo 1000 quilômetros, corre com ele 2000, né? Isso daí faz toda a diferença. Eu já tive uma situação que esse versículo veio assim na minha mente, ó. Estava com muita raiva, isso faz quase 30 anos. Quase, viu? Aí, um chefe que eu tinha, ele estava equivocado, ele tratava todo mundo mal. Aí eu não queria deixar por menos desse tamanho, né? Aí eu tinha dito aos meninos assim: eu vou dar um murro na cara desse caba, se ele entrar aqui de novo. Só que isso aí era um homem antigo, né? Aí eu fui para a igreja, e na igreja o poder de Deus veio e me disse: não é assim que tu deve agir, deve ser agir diferente. Uma pessoa que eu não sei nem de onde veio, trouxe um livro e me emprestou. Quer ler? Leia. E estava lá escrito um fato parecido com a minha vida, né? Naquele momento. Uma pessoa sendo perseguida, um cristão sendo perseguido pelo seu chefe, e ele tinha que orar por ele, que era o que Jesus ensinava. E ali eu peguei aquilo dali e fiz igual o que ele fez. Deus, por mim, tu sabes que eu queria agir de outro jeito, mas se é tua vontade, eu estou orando por ele, abençoa a vida dele, faz dele que ele se transforme. E quanto a mim, eu tive que mudar lá. Eu peguei e ele pediu para fazer uma coisa, eu fiz 2 vezes mais do que ele pediu. Aí ele começou a escrever 100%, serviço exemplar. Botava lá que eu fazia um relatório diariamente, quando estava no serviço. Aí os colegas chegaram para mim e disseram: mas rapaz, tu disse que ia dar um murro no cara, o cara mudou para tu é o melhorzinho agora, né? E eu, glória a Deus, aí eu testifiquei. Não foi nada disso, foi porque Deus me transformou, coisa e tal, e eu agi conforme a vontade de Deus. E aí faz parte da transformação. Agora, quanto a meu direito, eu sempre tive consciência e procuro saber o direito, e todos nós somos estimulados a saber nossos direitos, porque assim a gente vai agir melhor. E a gente pode, por um momento, fazer com que o nosso direito, vamos dizer assim, seja respeitado, feito Paulo fez, né? Ele invocou a cidadania romana e a cidadania que ele tinha de nascença, que era ser judeu. Mas ele invocou por direito a cidadania romana. Às vezes a gente está evangelizando por aí, a pessoa erra com a gente, a pessoa faz algo errado. A gente pode agir severamente com ele, mas a gente pode agir menos. Fica mais fácil quando a gente está levando a palavra e chega para alguém que ele ainda não nos conhece. É aquilo até que está escrito: o profeta não tem mérito na sua própria casa. Mas quando não nos conhece, a gente diz a esperança que é em Cristo Jesus, que Jesus dá uma oportunidade àquela pessoa. Isso, para quem comete um crime, para quem é drogado, a gente está anunciando as boas novas de salvação, fazendo como Cristo nos ensina, né? Saindo um pouco da nossa situação social, de ser uma pessoa honesta, não abrindo o direito de ser honesto. Eu quero deixar bem claro isso daqui. A gente não vai se desfazer do nosso direito, mas a gente vai agir como servo de Deus, sendo misericordioso. Sendo misericordioso e piedoso, fazendo feito Cristo fez, né? Ele tendo todo o poder, poderia julgar todo mundo, não julgou naquele momento. Mas ele disse: eu não julgo ninguém agora, mas as minhas palavras hão de condenar aqueles que estão em meu ouvido. Então o tempo de aceitar chega a ser quando chega a esperança, a oportunidade. Todo mundo tem essa esperança e essa oportunidade enquanto tiver vida, enquanto Jesus não vir. Mas quando ele vir, tudo aquilo que ele falou vai ser cobrado.
e ele continua sendo o mesmo que tem todo o poder no céu e na terra. Era isso que eu queria esclarecer. Emerson, algumas considerações? Pelo que você estudou, nada? Está franqueada a oportunidade a vocês. Perguntas, sugestões, contribuições. Nada? Então vamos concluir. A lição de hoje, ela nos traz uma oportunidade de entender um pouquinho daquilo que Jesus traz para a gente como essência. A gente deve ponderar em nossas vidas, individualmente, cada um, sobre aquilo que nós estamos fazendo com aquilo que nos foi confiado. Esse é o evangelho de transformação. A vida da gente é como um sopro. Pedro disse que é como um vapor, que inicia e logo termina. A gente teve há pouco tempo uma aula que Emerson mostrou, um cordãozinho com um pedaço bem grande, pintado. Aquilo se resume à vida da gente. E todo o restante é um pedaço bem grande, pequenininho, que é a vida da gente. E todo o restante é a eternidade que nos espera. Se Deus disse que colocaria inimizade em nosso ser com aquilo que é mal, se ainda não está como convém, nós precisamos refletir e buscar dele a força necessária para que isso em nós possa crescer a ponto de não ser contido apenas em nós e ser levado a outros. Se a minha vida ainda é pautada do jeito que eu posso, do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto de fazer, Cristo ainda não está dirigindo a minha vida. Como está você diante dessas palavras que a gente leu hoje? A sua palavra tem sido sim quando sim, você tem cumprido os votos que você fez, você tem cuidado dos seus filhos para que cresçam no caminho do Senhor, você tem honrado o voto de fé que você fez ao aceitar Jesus, ao ser batizado, você tem honrado os votos que fez matrimoniais, com as suas formaturas. Como tem sido a nossa vida com as adversidades? Quando alguém, em alguma instância ou circunstância, invade aquilo que julgamos ser o nosso direito, temos retribuído a ele do mesmo modo? Temos sido compassivos, pensando no exemplo de Cristo e tentando agir segundo os preceitos que ele nos ensina? Márcio falava de andar 1 milha, 2 milhas, eu até omiti isso aqui. Roma, apesar de ser o império da época de Cristo, ela respeitava a religião judaica. Os judeus não eram chamados para servir no exército de Roma, porque em suas legiões, se houvesse uma demanda de guerra, de conquista, e fosse no dia de sábado, eles não podiam ir, por conta da religião. Então os jovens romanos não eram chamados ao exército de Roma, mas os jovens judeus não eram chamados ao exército de Roma, mas eles eram usurpados das suas casas quando eram necessários. Então chegava um oficial de Roma que veio de outra província e precisava ir na casa de um centurião, de alguém, fazer um mandado, levar uma coisa. Ele dizia: você, vamos comigo, pega as bagagens. Tinha carro não, era nas costas, era no lombo, era no braço. E muitas vezes para percorrer distâncias grandes. Jesus está dizendo: não se neguem, vão e se disponham a ir além. Entregou o que devia entregar, levou ele ao local que ele queria ir. Pergunta a ele: posso fazer mais alguma coisa? A última parte do texto fala dos publicanos, no versículo 46. Quem escreveu esse texto era um publicano. Zaqueu era um publicano. E muitas vezes a gente lê e não tem a consciência do que é um publicano. Um publicano era um judeu traidor. Roma explorava o povo através dos impostos. E esses impostos que
os judeus pagavam aos romanos, uma vez cobrado pelos romanos, ele não saberia cobrar porque não conhecia as pessoas. Então imagine que era alguém do meio deles, que era tirado por um desejo de enriquecer, para que entregasse, fulano tem 10 vacas, mas Beltrano tem 200, o imposto dele tem que ser maior. Ciclano tem uma juntazinha de boi, mas fulano tem um negócio de curto e couro. Então ele sabia quem era quem dos seus irmãos. E de modo voluntário, ele se juntava a Roma para usurpar os seus irmãos. Então quando Jesus diz aqui no versículo 46, porque se amados os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem assim também os traidores? Os publicanos? Precisamos aumentar esse amor para que a gente possa sobrepor a justiça dos fariseus, publicanos. Precisamos amar, muitas vezes, quem não nos ama. Guarda isso no teu coração. Se você ainda não está de acordo com isso que Jesus quer, pede a Ele ajuda. Ele prometeu, Ele estaria com você até a consumação dos tempos. Você não está só, você recebeu o Espírito de verdade, é santificado pela verdade. Deus te ajude e me ajude, porque ainda falta muito em mim também. Professor Emerson, vem fazer as considerações, ainda falta algum tempo. Última chance, não querem perguntar nada? Amém. Emerson. Se houver necessidade de falar alguma coisa, Pai, Senhor, meus irmãos, só comentar uma questão aqui no finalzinho do texto. É muito importante essa reflexão quando Jesus diz: se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos, como o Sócio estava dizendo também, o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também o mesmo? E aí Jesus nos aconselha a sermos perfeitos, que é uma coisa impossível, né? Perfeito como o vosso Pai que está no céu, mas é a ordem dele, e é isso que a gente deve ambicionar, é isso que a gente deve buscar. Com relação a essa questão de saudação, os judeus tinham o hábito de saudar como o Sóstenes costuma saudar a gente quando a gente chega lá no comércio dele, Shalom, né? E essa fala era feita... Olha aí, ali é o hebraico, viu? E essa fala era como um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, era feita a todas as pessoas. Eu já vi muitas vezes cristãos chegarem numa determinada roda, aí fala com um crente e diz assim, a paz do Senhor, fala com outro crente e diz a paz do Senhor, fala com outro crente a paz do Senhor, aí olha para um que não é crente e diz assim, boa noite. Eu não vejo problema de a gente desejar a paz para essa pessoa, muito pelo contrário. Eu acho que naquele momento quem mais deve estar precisando da paz é aquela pessoa. Acho que é até uma falta de elegância a gente não demonstrar esse amor que a gente tem para com os nossos irmãos, para com aquele que também não é, para com aquele que não é o nosso irmão também. Então eu acho que a gente tem que, de fato, tratar a todas as pessoas, sejam elas irmãos ou não, de maneira igual, e sobretudo nessa coisa que é um cumprimento e que a gente não vê problema nenhum em saudar as pessoas com a paz, né? Mas enfim, uma aula muito boa e que a gente pode resumir da seguinte forma: ame ao próximo como a si mesmo, né? De fato, quanto mais a gente estuda as leis do reino de Deus, mais fica claro que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos é o resumo da lei. É exatamente isso que a gente tem que fazer.
amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós amamos a nós mesmos. Nossa irmã Adriana quer falar. É por causa da transmissão que a gente está usando o microfone. Graça e paz para todos. Tá funcionando. Tá? A importância. Eu não gosto do microfone porque às vezes eu esqueço o que eu vou falar. Há uma importância muito grande a escola dominical. Porque aí as pessoas, por questão de ignorância, por não conhecimento, até hoje muitas pessoas não sabem que esse texto ele fala sobre a questão de saudação. Eu já ouvi, não chegou a meu, assim, não foi comigo, mas eu já ouvi algumas pessoas comentar: gente, mas fulano passa pela gente, os crentes, e dá a paz a ele que é crente e a mim não dá. Por quê? Qual é a diferença? Então, quando eu passei a também entender, a compreender a palavra, eu comecei, em todos os lugares que eu chego, na rua, onde eu estiver, eu digo para todo mundo: a paz do Senhor. A paz do Senhor. Por ficar assim, olha, aí alguém já disse para mim: olha, a senhora é diferente. Porque às vezes a gente está assim, passa, crente, e dá a paz a um, a outro não, faz exceção, mas a senhora é diferente. Onde a senhora passa, a senhora dá a paz a todo mundo. Por quê? Porque eu compreendi que a palavra vos diz e ensina a gente saudar a todos, independente de quem seja. Então, é bom a escola dominical para que a gente possa aprender cada dia mais, né? Se chegar num lugar, a pessoa não quiser receber a paz, bate o pé, né, e vai embora. Mas é a paz que a gente leva para todas as pessoas, né? Bom, vamos orar agradecendo ao Senhor por esta aula maravilhosa. Sostinho disponibilizou o material no grupo do WhatsApp. E eu quero aproveitar essa oportunidade também para orar pelo nosso professor e por toda a sua família. Essa semana, o nosso irmão Sóstenes perdeu, não foi? A sua mamãezinha. E daqui a pouco a gente se encontra com ela lá, né, Sostinho? Daqui a pouco a gente se encontra, mas ela partiu para o Senhor e, naturalmente, nós que somos humanos sentimos e a família toda também sente. Então, eu quero pedir aos irmãos que, nessa oração de agradecimento a Deus, orem também pela mãe do nosso professor Sóstenes. Pela mãe não, desculpe-me. Orar pelo nosso professor e pela família. A mãe já está bem, né? A mãe precisa de oração, mas não, já está bem. Vamos orar, não é? Deus e Pai, estamos aqui na Tua presença, Senhor. Gratos a Ti, meu Senhor Jesus Cristo, por essa aula, pelo Senhor ter usado a instrumentalidade do Teu servo para nos transmitir a Tua palavra. Que esta palavra que a gente ouviu seja, Senhor Jesus Cristo, algo que a gente medite durante esta semana e que ela possa mudar a nossa vida. Que nós possamos ser direcionados a amar cada vez mais e de maneira como o Senhor ama ao nosso próximo, Pai. Porque assim o Senhor nos aconselhou, assim nos apontou na Tua palavra aqui no Sermão do Monte. Quero Te apresentar, Senhor, o nosso professor Sóstenes, pedir a Tua bênção para a vida dele, que o Senhor esteja ainda mais a consolar o seu coração, a fim de que, Deus amado, ele esteja ciente de que a Tua vontade é sempre a melhor para a nossa vida e para a vida dos nossos entes queridos. Te apresento também, Senhor Jesus Cristo, toda a família que neste momento está certamente sentindo a dor da partida de uma pessoa querida, mas, Deus amado, gera esperança no coração dos desesperançados, a fim de que eles compreendam que o Senhor está agora amparando o Senhor Jesus Cristo, e basta a Tua graça, da Tua proteção, do Teu manto, a sua serva que o Senhor levou para si. E que em breve nós estaremos todos juntos, reunidos, naquele grande coral, louvando e engrandecendo o Teu nome, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Foi para isso, ó Jesus, que o Senhor desceu aqui à terra, para que nós tivéssemos vida e tivéssemos vida em abundância, não apenas aqui, mas depois de fecharmos os nossos olhos para estarmos contigo. Te apresento, Senhor, a todos os alunos que compareceram a esta aula hoje, que na semana que vem nós possamos estar mais uma vez aqui, aprendendo de Ti, alimentando a nossa alma, que é tão carente da Tua palavra. Te pedimos isso e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.